Meus prezados alunos e alunas, quero cumprimentá-los, que Deus abençoe, proteja e lhe faça companhia. Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar hoje sobre estabilidade provisória, porque a lei assegura ao empregado algumas situações de estabilidade. E a estabilidade ela não é permanente, ela é provisória. Então gozam de estabilidade provisória, isto é, não podem sofrer despedida arbitrária sem motivo, ou sem justa causa, no sentido de garantia do emprego, os empregados enquadrados nas seguintes situações. Vamos ver em quais situações aqui que eles gozam então da estabilidade provisória. A empregada gestante. Desde comprovada a gravidez até 5 meses após o parto, a empregada gestante, ela está enquadrada então na estabilidade provisória. Empregado sindicalizado. A partir do registro da candidatura do cargo de direção sindical e sendo eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Então a lei deixa claro que, uma vez ele eleito como membro na direção sindical, sindicato de classe, ele também tem estabilidade provisória. E essa estabilidade, ela se estende até 1 ano após o mandato, ou seja, após ele ser eleito, ele adquire o mandato por tempo determinado e mais 1 ano depois. A segunda situação é membro titular da CIPA, né? Membro titular da CIPA, desde que o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles vão fazer uma eleição, apresentando alguns candidatos. O que for eleito, ele vai ser então enquadrado com a estabilidade durante o mandato e mais 1 ano. Membro do Conselho Nacional da Previdência Social. Representante dos trabalhadores, da nomeação até 1 ano após o término do mandato. Também é a mesma situação, até 1 ano após o mandato. Membro do Conselho Curador do FGTS, representante dos trabalhadores, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação. Acho que está bem claro aqui, não é? É uma estabilidade provisória. Mas não é que tenha, por isso que fala provisória. É durante o tempo do mandato que ele foi eleito. Agora, se cometer alguma negligência, imprudência, cometer algum ato atentatório àquele cargo, aí não tem prazo, pode ser rescindido ao mesmo tempo. Também tem uma estabilidade provisória a vítima de acidente de trabalho. 12 meses a contar da cessação do auxílio doença acidentário. Então, se sofreu um acidente, o funcionário, e ele ficou afastado do trabalho por motivo de acidente, para tratamento da sua recuperação, e ele tem até 12 meses a contar da cessação do auxílio, porque quando ele sofre o acidente, depois de até 30 dias a empresa paga. Eram 15, passaram para 30 com a reforma da nova lei de trabalho. Então, até 30 dias a empresa paga para ele recuperar. Se ele não recuperou durante 30 dias, aí ele passa a receber o benefício previdenciário. E ele vai até 12 meses depois que cessar o auxílio que é pago pelo INSS, ele tem também essa estabilidade.
Aos empregados mencionados no quadro anterior, não é permitido a realização de acordos quanto à sua dispensa. Entretanto, admissível pedido de demissão. Então, trocando aqui em miúdos, quer dizer que não pode fazer acordo abrindo mão ou tirando algum proveito à empresa para demitir o empregado, não é? Ela não pode demitir. Agora, o empregado, se não estiver satisfeito, não quiser voltar para aquele cargo, aquela função, para aquela empresa, ele pode pedir demissão, mas não pode ser demitido. Hoje tem um assunto interessante também, sobre tipos de rescisão contratual. Muitos de vocês já sabem que a rescisão de contrato de trabalho, ela pode ser por justa causa, a empresa pode demitir o empregado ou por pedido do próprio funcionário ou empregado, não é? E vamos ver outras situações aqui no decorrer da matéria. Veja agora as situações que determinam os diferentes tipos de rescisão contratual e note que é devido ao empregado em cada caso. Então, o primeiro caso aqui, vocês têm aí o slide, pode acompanhar, o término normal de contrato por prazo determinado de menos de 1 ano de duração. Então, terminou o contrato por prazo determinado de menos de 1 ano, incluindo também os contratos de experiência. Então, o término pode o funcionário ou empregador demitir o empregado. Ele vai receber o quê? Saldo de salários, salário família proporcional ao tempo, 13º proporcional, férias proporcionais, mais 1/3. O montante do FGTS do mês também, no mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, se for o caso, pago pela empresa. O termo da rescisão do contrato de trabalho deve ser preenchido com o código. Hoje é feito tudo online. É muito fácil, antigamente era tudo feito através de guias, mas agora não tem necessidade, só faz pelo próprio sistema. Alimenta o sistema já calcula os prazos, calcula valores, etc. Cada empregado está cadastrado no sistema online, então facilita muito, principalmente para as empresas que têm muitos funcionários, né? Então, término normal de contrato por prazo determinado por mais de 1 ano. Até 1 ano seriam essas verbas. Agora, mais de 1 ano, saldo de salário, salário família proporcional, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas e o montante do FGTS do mês imediatamente anterior. Observação: o termo de rescisão de contrato de trabalho deve ser preenchido sempre observando as situações de cada caso. Tempo de trabalho, hora extra, atividade que ele exercia, etc. Tem a rescisão, agora nós vamos ver, uma rescisão por iniciativa da empresa. A empresa não quer mais o funcionário, sem justa causa, de contrato por prazo determinado antes do término normal. Uma rescisão antecipada. Então, rescisão por iniciativa da empresa, a empresa não quer mais aquele funcionário, demite ele sem justa causa, antes do prazo determinado no contrato. O que ele vai receber? Saldo de salário, salário família proporcional, 13º proporcional, férias proporcional, férias vencidas, se tiver mais de 1 ano, mais 1/3. Indenização equivalente a 50% da remuneração a que o empregado teria direito até o final do contrato, se esse for exigido pelo artigo 479. Muito bem. O aviso prévio, não é? Se a empresa demitiu,
ele vai ter o direito a receber o aviso prévio. Se ela demitir de plano, assim, ó, não quero mais seu trabalho, você está demitido, ela vai ter que pagar, então, um aviso prévio para o funcionário que ela demitir, né? Montante do FGTS, ela sendo mandada, a empresa demitindo o funcionário, o funcionário pode sacar o seu saldo do fundo de garantia. Então, nesse caso, se ele for demitido por iniciativa da empresa, ele pode sacar a totalidade do depósito do FGTS. E mais outras situações aqui que nós vamos ver, continuando aqui nossa matéria. O FGTS, com a multa de 40%, a empresa ainda paga mais 10% para o governo, né? E além do valor que o empregado pode sacar, ele terá uma multa a seu favor, 40% do valor do FGTS depositado. Então, se ele tiver R$10.000 em saldo de depósito do FGTS, a empresa vai ter que pagar mais R$4.000, que é 40% sobre os 10.000. Se for 100.000, mais 40.000. Então, eles pagam o valor do depósito mais a multa de 40%. Tem que pagar os dias trabalhados daquele mês, se não tiver um mês inteiro trabalhando. O saldo de salário, salário família proporcional ao tempo, 13º proporcional também, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas mais 1/3, se tiver mais de um ano de serviço na empresa. O aviso prévio, né? E o montante que eu já disse aqui do FGTS do mês da rescisão imediatamente vai ter que pagar o mês anterior e o mês que ele está sendo demitido, mais os 40% da multa. O termo de rescisão de contrato de trabalho deve ser preenchido de acordo com as orientações de cada caso, como eu já falei anteriormente. Agora vamos analisar um pedido de rescisão de contrato de trabalho com menos de um ano, o pedido de demissão feito pelo próprio funcionário. Ele não quer mais trabalhar, chega no patrão e diz, não quero continuar na empresa e quero ser demitido. Aí o patrão vai ter que pagar para ele, então, o saldo de salário daqueles dias que ele trabalha, os dias trabalhados, vai pagar o salário família proporcional, vai pagar o 13º também proporcional e o aviso prévio. Nós já comentamos nas aulas passadas que o aviso prévio ele pode ser indenizado e o aviso prévio não é só para o empregado, porque se o empregado pede demissão, deixa o patrão na mão numa hora que o empregador tinha mais necessidade daquele funcionário na empresa, como por exemplo, o empregado pede demissão numa época de mês de dezembro, Natal, nas festas natalinas, Réveillon, pede demissão numa época em que o empregador tinha necessidade de um funcionário habilitado, capacitado, naquele momento não podia ficar sem ele, ele deixa o patrão na mão. Nesse caso, a empresa, o empregador, tem direito a receber o aviso prévio por parte do empregado. Então, isso quer dizer o seguinte, o aviso prévio é devido tanto quanto para o empregado, tanto quanto para o empregador. Se o empregador capacita o funcionário, a hora que ele faz um curso, capacitação, ele está apto para o trabalho, está graduado
e ele tem uma proposta melhor para uma outra empresa chamando para trabalhar, ele lá, depois que ele está capacitado, que a empresa investiu na qualidade dele, na capacitação dele, ele passa para outra empresa que às vezes é até concorrente. Ele pode fazer isso, mas ele vai ter que pagar o aviso prévio para o empregador. E as despesas que o empregador desembolsou para capacitar ele, para fazer um curso. Imaginemos, por exemplo, um mecânico que não tem ainda aptidão, não tem ainda conhecimento, prática em veículos novos, ignição eletrônica, que hoje não tem mais, o sistema hoje é modernizado, não tem essa veículo com motor carburado, que antigamente era carburador, vocês talvez nem sabem o que é isso. Mas hoje o sistema é tudo eletrônico, parte elétrica. Hoje o carro tem um mini computador no seu painel, não é? Ele tem lá o sistema que acusa qualquer irregularidade no sistema elétrico, alimentação do motor, aquecimento, etc. Aí o empregado está capacitado, fez o curso na própria fábrica, às vezes, ou ele fica lá 1 mês, 2 meses por conta da empresa, ele volta diplomado como mecânico especializado naquele tipo de veículo, e quando ele está apto, né, e com o seu diploma na mão, ele pega, deixa a empresa. A empresa investiu nele para trabalhar para a empresa, não investiu nele para ele trabalhar para o concorrente. Aí ele vai ter que pagar e indenizar também as despesas, está correto? Então, nós falamos então a situação pedida por empregado pelo empregador, né? Vamos dar continuidade aqui. Movimentação da conta vinculada no FGTS. Quando o empregado tiver direito de sacar o montante do FGTS, dependendo do tipo de demissão, a empresa deverá então dar um código, uma senha, uma chave, não é? Que é um código, para que ele possa sacar então o fundo de garantia na sua integralidade, no caso se ele for demitido sem justa causa, e mais os 40%, ele vai sacar todo o valor depositado, não é? Uma vez o empregado despedido, ele sendo despedido, não quando ele pede demissão, ele sendo despedido, sendo mandado embora, ele tem direito ao seguro-desemprego. Esse benefício é concedido ao trabalhador dispensado. Preste atenção, o seguro-desemprego só é concedido para o empregado dispensado, sem justa causa, por um período máximo variável de 3 a 5 meses, de forma contínua ou alternada a cada período aquisitivo, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo de Amparo ao Trabalhador. Então, ele pode receber, vai depender do tempo que ele estava trabalhando a serviço da empresa, não é? Se ele tem mais de 2 anos, ele recebe até 5 parcelas. Menos de 2 anos, ela pode cair, não é? E vai depender do valor que ele recebia, que o valor é variável de acordo com o salário do empregado. A determinação do período máximo citado acima observa a relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos 36 meses que antecederam a data de dispensa, que deu origem ao requerimento do seguro-desemprego. Então, aqui fala que no serviço até 36 meses ele vai receber 5 parcelas, e ela vai ser decrescente dependendo do tempo. Ele, para receber o valor máximo de 5 parcelas, ele tem que ter trabalhado naquela empresa no mínimo 36 meses para receber 5 parcelas. Se não for 36 meses, pode cair para 4, para 3 parcelas, tá certo? 3 parcelas. Aqui nós vamos ver agora quais são
quais são as condições e o tempo necessário. Então, na letra A, aí no slide de vocês podem acompanhar. 3 parcelas se o trabalhador comprovar o vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou física, a ela equiparada no mínimo de 6 meses, no máximo de 11 meses, nos últimos 36 meses. Então, ele recebe 3 parcelas se ele trabalhou para empresa jurídica ou pessoa física ou jurídica. Ele tem no mínimo 6 meses, no máximo de 11 meses, nos últimos 36 meses. Ele vai receber 3 parcelas. 4 parcelas ele vai receber se ele comprovar que trabalhou na pessoa jurídica, pessoa física, no mínimo de 12 meses e no máximo de 23 meses nos últimos 36 meses. Então, ele recebe 4 parcelas se ele provar que ele trabalhou no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses nos últimos 3 anos. E a totalidade das parcelas, de 5 parcelas, se ele comprovar que trabalhou para pessoa física ou jurídica, no mínimo 24 meses, nos últimos 36 meses. Então, nesse caso, aí ele vai ter que para receber os 5 meses, ele vai ter que comprovar que ele trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses. Ressaltamos que o tempo de serviço como autônomo não é mais considerado para a contagem de meses. Aqui está ressaltando que o tempo de serviço como autônomo não será considerado como contagem de meses. Ou seja, aquele que trabalha autônomo é aquele que trabalha por conta própria, não é? Nós já falamos sobre isso também. Este benefício pode ser cancelado ou suspenso, essas parcelas. Ela pode ser cancelada ou suspensas, né? E quais são ações que pode suspender ou cancelar? A suspensão, por exemplo, quando o trabalhador for admitido de novo em novo emprego, enquanto estiver recebendo benefício. Então, o empregado está recebendo o seguro-desemprego, mas ele teve uma proposta para trabalhar na outra empresa, ele vai ser admitido na nova empresa. Se ele foi admitido, ele não terá direito a receber aquelas parcelas vincendas do seguro-desemprego. Então, suspende quando ele é admitido na outra empresa. Está bem claro, né? Enquanto estiver recebendo benefício, e cancelado quando o desempregado recusa outro emprego condizente à sua qualificação ou remuneração anterior. Então, acontece que às vezes o empregado tem uma proposta, né, para trabalhar e ele se recusa. Não, eu não quero trabalhar, eu quero receber o seguro-desemprego sem ter renda sem trabalhar. Então, pode cancelar. Ao dispensar o empregado, a empresa deve fornecer o requerimento de seguro-desemprego de modo que ela possa dar entrada no pedido de benefício. Então, quando o empregado for dispensado, a empresa tem que fornecer para o empregado o requerimento de seguro-desemprego, que ele vai dar entrada para que receba depois, se ele tiver direito, desse seguro-desemprego. Existem situações que felizmente acontecem, que às vezes o empregado ele está recebendo seguro-desemprego e às vezes nem fala para a empresa que ele voltou a trabalhar. Ele pensa que não vai descobrir que ele pode receber o seguro-desemprego e receber o salário na empresa que ele foi admitido depois da rescisão anterior. Ou então, ele pode receber o seguro-desemprego e ele exerce alguma atividade em outra empresa sem registro para tirar vantagem própria. Ou seja, eu estou desempregado no papel, mas estou tendo renda
em outra empresa sem ter a, a assinatura na carteira profissional do trabalho, que é a CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, se ele não assinou a CTPS, aí vai ser difícil descobrir, mas às vezes descobrem porque, às vezes, até por própria denúncia de um colega, e de algum desafeto, né? Isso pode acontecer. Então, vamos ver agora as providências finais da rescisão de contrato de trabalho, né? A empresa, para demitir o empregado, ela tem que comprovar o pagamento de todos os encargos devidos conforme o caso. Porque teve época que a empresa não exigia, o governo não exigia a CND, certidão negativa de débito, né? Nem de depósito previdenciário. Hoje não, hoje tem, para demitir o empregado, ele tem que comprovar que o INSS está pago, que o imposto de renda foi recolhido, foi descontado, que o FGTS está depositado, não é? E depois tem que preencher o CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desligados, porque aí o governo vai saber quantos empregados tem, o número de desempregados, se está tendo, atualmente nós estamos com uma média de 13 milhões de desempregados. Como que é feito esse cálculo? Como que o governo sabe tem essa referência? É pelo próprio CAGED, não é? Pelo sistema informatizado, ele sabe se o mercado de trabalho está admitindo mais ou demitindo mais, não é? Anotar na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a saída dar baixa na carteira. No popular é dar baixa na carteira. O funcionário foi demitido em data de tanto, ou foi admitido em data de tanto. Lá tem dentro da carteira, já tem as páginas próprias e com as folhas para se admitir, com data de admissão e demissão, né? E arquivar toda a documentação para uma possível auditoria na empresa. Motivos de justa causa ao empregador. Justa causa ao empregador. Vamos ver quais são as situações. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devida indenização quando? Quando que o empregado pode pedir demissão por motivos causados pelo empregador, pelo patrão. Então, letra A, forem exigidos serviços superiores às suas forças. Um empregado está trabalhando numa empresa, tem que descarregar um caminhão de cimento ou qualquer outro ensacados, e o empregador diz, não, você está carregando pouco, você pode levar mais de um. Isso como exemplo, né? Aí está exigindo mais do que suas forças. Contrário aos bons costumes ou alheio ao contrato. Então, se ele trabalha como, por exemplo, o empregado é admitido para cuidar do almoxarifado. Beleza, vai cuidar, contar, receber a mercadoria, conferir a mercadoria, etc. Aí o empregador vê que ele é uma pessoa que tem um porte físico avantajado, um indivíduo forte. Aí, além dele contar a mercadoria recebida ou a mercadoria que sai do almoxarifado, o empregador começa a abusar do empregado. Olha, a partir de hoje você vai conferir a mercadoria e quando chegar um caminhão aí você vai ajudar a descarregar. Ele não foi contratado para ser chapa, para trabalhar como carregador, descarregar, carregar caminhão, ou a carga que chegar. Ele foi contratado para trabalhar no almoxarifado. E está desviando a função dele.
Aí, se ele falar com o empregador que não foi contratado para esse fim, e o empregador exigir, ele pode pedir a rescisão do contrato por motivo de exigências fora do contrato de trabalho do empregado, né? Quando a outra situação da letra B for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo. Então, quando o empregado é tratado por seus superiores ou o próprio empregador, ele começar a ser exigido com falta de respeito, atingindo a dignidade moral do empregado, não é? Denegrindo a sua imagem, aí, nesse caso, ele pode pedir demissão, porque o patrão, ou o gerente, ou o seu superior, está agindo com muito rigor, com muita autoridade, com abuso de autoridade, está perseguindo o empregado, agindo com má fé. Aí o empregado pode entrar na justiça pedindo que ele seja demitido pelos motivos causados pelo abuso do empregador, não é? Correr perigo manifesto de mal considerável. Então, quando aqui fala na letra C, correr perigo manifesto de mal considerável, quando o empregador manda um empregado que trabalha no escritório, vamos imaginar aqui, em termos de exemplo, você trabalha no escritório e o empregador, há um pane no sistema elétrico, o empregador manda que você pegue a escada e tenta ligar um fio lá no poste. Não é a sua função, você não é eletricista. Se você for fazer isso, você pode ser vítima de um acidente e perder, às vezes, até a vida. Então, aqui, perigo manifesto. Ah, porque está com um pane aqui no computador aqui, você faz um gato aqui, liga aqui. Isso é um perigo manifesto, né? E mal considerável. Ou então, você transportar ou carregar algum produto tóxico, você sabe que não pode ter contato com aquele produto. Você não é carregador, você não está naquela função. O empregador diz, não, você vai ter que carregar esse adubo aqui. Ah, essa concentração aqui de agrotóxico, isso vai trazer problema para a minha saúde. Eu estou te mandando. Então, isso aí ele pode entrar com um pedido de rescisão. Não cumprir o empregador as obrigações contratuais. Outra situação que o empregado pode pedir a demissão. Ele foi contratado para fazer isso e está fazendo X, Y e Z, né? Até Z. Então, isso aí é motivo de o empregador abandonar o emprego e pedir todas as suas verbas, porque o empregador não está cumprindo o que foi contratado na admissão do funcionário. Praticar o empregador ou seus representantes contra ele, pessoa de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama. Então, isso acontece. O empregador pode ocorrer. Ele começar a criticar a família do empregado, não é? Falando mal da família, falando mal da filha, falando mal de um pai. Isso não se discute, não é? Não se discute. O empregador e seus prepostos, representantes, ofenderem fisicamente, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, quando se fala empregador ou seus prepostos, os prepostos são as pessoas que têm poderes para representar o empregador, não é? São os representantes que são os prepostos. Então, isso acontece que
Pode, às vezes, haver até ofensa física do empregador ao empregado. Aqui tem alguma ressalva, fala, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, se o empregador está sendo atacado pelo empregado, ele pode revidar essa ofensa como legítima defesa. Aí ele pode revidar, mas ele não pode agredir sem ser primeiramente ofendido. Defesa do próprio empregador ou de outrem. Então, se o empregador for separar uma briga, ele está dependendo, ele está fazendo legítima defesa de outrem, não é? Não é de sua família. Aqui, outra situação. O empregador reduziu o seu salário, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. A lei ela não admite a irredutibilidade do salário. O salário é irredutível, não é? Você não pode entrar para trabalhar numa empresa para ganhar R$6.000, depois, no final do mês, a empresa fala assim, não vou te pagar os 6 não, porque vendemos pouco, faturamos pouco. Isso não justifica, não é? Então, o salário é irredutível e o empregador ele faz o seu compromisso com aquele salário contratado. Ele pensa que vai receber 6.000, chega no final do mês e recebe 2, recebe 3, a metade. Ele tem que pagar aluguel, pagar armazém, pagar água, pagar luz, pagar medicamentos e outros, né, compromissos. Ele não tem o dinheiro, mas não foi contratado 6.000, mas eu não vendi 6.000, não tive renda, você tem que partir o prejuízo comigo. Isso não existe, né? Tiver que desempenhar obrigações ilegais, incompatíveis com a continuação do serviço. Desempenhar atividades ou obrigações ilegais. Vou citar um exemplo para vocês. Uma empresa fala para o motorista, você vai levar essa carga para mim, vai entregar na empresa tal, na cidade tal, e não vai extrair nota fiscal, não vai ter nota fiscal nem empenho para transportar essa mercadoria, no sentido de lesar o Estado, a União, o município, não é? Então vai vender a mercadoria sem nota, e você vai transportar. Aí o motorista fala, mas eu não posso fazer isso, sabendo que isso aí é ilegal, é imoral, é crime, sonegação de imposto. E o patrão obriga ele a fazer, não, você vai ter que levar. Ou quem sabe até levar drogas, você vai levar uma caixa de drogas aqui no meio da mercadoria aqui, você vai entregar isso para tal lugar. Não, eu não mexo com isso. Então você vai ser demitido. Ou então o próprio empregado pede a demissão. Por quê? Obrigações ilegais. Não é? E tem outras situações que você imaginárias, né? Você tem como exemplo, isso que me vem na cabeça agora. Na letra I, no caso de morte do empregador constituído em empresa individual, sendo facultativo ao empregado, imaginemos que uma empresa, o dono, empresa individual, o proprietário, ele morre, não é? Ele morre. E a empresa não tem um sucessor que queira dar continuidade naquele ramo de atividade. Aí o empregado pode pedir, então, que seja ressarcido, indenizado pelo tempo que trabalhou, porque a empresa, o proprietário morreu, a empresa está desativada, ninguém abriu a empresa mais, não está movimentando a sua atividade, ele pode pedir em juízo a sua rescisão por morte do empregador. Acho que está bem claro, né? Agora vamos ver agora
dando continuação aqui, vai ser o último tópico agora, sobre motivos para dispensa do empregado com justa causa. Aí o empregador pode mandar o empregado embora. Quais situações? Ato de improbidade, não é? Ele está agindo de forma contrária aos bons costumes, agressivo, não está cumprindo horário, etc. Incontinência, na letra B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, o empregador vê que o empregado está procedendo mal na empresa, gracejos, brincadeiras de mau gosto, né? A conduta dele não está sendo assim aconselhável, trazendo os maus, incentivando as pessoas aos maus costumes, não é? Às vezes de usar droga, um horário de folga dentro da empresa, tudo isso é motivo de justa causa. Letra C. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência com a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao seu serviço. Então, negociação habitual, quer dizer, habitualidade, constância, né? Constante. O empregado, isso acontece, o empregado sabe, por exemplo, aonde que o patrão está comprando a mercadoria com preço competitivo, né? Vantajoso. E aí o empregado, ele passa essas informações para o concorrente, por exemplo. Aí chega perto do concorrente, ó, você está comprando essa mercadoria onde? Ah, compra em São Paulo. Onde você compra? Tal lugar. Ah, não, aqui, eu te dá um endereço aqui, ó. Você vai lá, você compra, meu patrão está comprando lá muito mais barato. Aí você me dá uma gorjeta aí, eu te passo os endereços. Isso acontece, infelizmente. Isso é um exemplo que estou dando, né? Mas tem outras situações. Aí vai no concorrente e vai fornecer informações que vai trazer prejuízo para o seu patrão, não é? Outra coisa, letra D. Se o empregado for condenado criminalmente, né? Quando fala em passado em julgado ou trânsito em julgado, é previsto pela lei penal, pela própria Constituição, não será considerado culpado ninguém antes do trânsito em julgado. Ou seja, enquanto tiver recurso, primeira, segunda, terceira instância, Lavras foi condenado, Belo Horizonte confirmou, foi para o STJ, STJ confirmou, foi para o STF, confirmou. Então, depois que não houver mais recurso, aí operou o trânsito em julgado. Aí, o empregado, depois do trânsito em julgado, pode ser demitido porque ele foi condenado criminalmente, não é? Dissídia no desempenho das suas respectivas funções. Ele está provocando iras, tumultuando, querendo fazer pressão para aumentar salário, querendo fazer alguma exigências fora da lei, né? Querendo promover greve, etc., induzindo alguém, é motivo também de demissão por justa causa. Embriaguez habitual no serviço. A lei faz uma ressalva, habitualidade, todo dia chega embriagado, ou então chega com um hálito etílico, né? Com cheiro de bebida alcoólica no serviço, ele pode ser demitido. Na letra G, violação de segredo da empresa. Nós falamos ali de endereços, né? Fornecer endereços para comprar mercadoria. Agora também aqui fala violação de segredo da empresa. A empresa produz um produto que é um produto que tem muita aceitação no mercado.
Mas esse produto que é fabricado para aquela empresa, ela com certeza ela usa algum insumo, algum produto que vai diferenciar aquela mercadoria que é vendida. E aquilo é um segredo. A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola ela é inigualável. Não estou fazendo propaganda. Aliás, é um refrigerante que traz mais malefícios do que benefícios, né? Então, a Coca-Cola, ela tem um segredo. Ninguém sabe. E no mundo inteiro, né? Tem a Pepsi, tem outras bebidas, mas não consegue. Coca-Cola ela dominou, mas tem um segredo. E se alguém passar esse segredo, ela pode ser demitida. Não é? Ato de indisciplina ou insubordinação. Tem empregado que é complicado. Não tem disciplina, chega a hora que quer, responde o patrão, ele é insubordinado, não cumpre ordens, acha que é o dono da empresa. Nós sabemos que existe funcionário também desse tipo, né? Isso é um motivo também de demissão, né, por justa causa. Abandono de emprego. Se ele abandonou o emprego, não compareceu, a empresa pode demitir, não é? Ela tem que esperar um prazo, tem que, às vezes, notificar o empregado, né, para comparecer, sob pena de ser demitido, toma as medidas necessárias e pode demitir. Ato lesivo da honra ou a boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições. Então, isso aí nós já comentamos por cima sobre ato lesivo da honra, não é? Ele pode falar mal do empregado, falar mal do colega de trabalho, falar mal do próprio patrão, da família do patrão, às vezes ofensas físicas dentro do local de trabalho, né? Salvo em legítima defesa própria de outro, já falei, né? Para defender alguém que está sendo atacado. E terminando hoje a matéria, tem aqui o ato lesivo à honra ou à fama, praticada contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa. É mais ou menos o que eu já disse. Práticas ou prática constantes de jogos de azar, está no artigo 482 da CLT. É bom ressaltar que tudo que nós estamos falando aqui está na CLT, na consolidação da Lei do Trabalho. E aqui falou o artigo 482, se você for lá ver, no 482, você pode entrar pela internet, no Google, ver lá CLT, artigo 482 vai falar justamente isso, né? Então, nós estamos encerrando essa aula hoje sobre os tipos de rescisão de contrato de trabalho, contrato por justa causa, sem justa causa, quais são as condições que o empregador pode demitir o empregado por justa causa, sem justa causa, não é? E quais são as verbas que o empregado tem quando ele pede demissão e quando ele é demitido. Relembrando que quando é demitido sem justa causa, e além de receber o saldo do FGTS, recebe também os 40%, né? Que pode ser matéria de uma avaliação próxima que nós vamos marcar. E na próxima aula, eu vou trazer para vocês aqui a nova redação da reforma trabalhista. É o tema do título do nosso trabalho. Então, para favorecê-los na elaboração do contrato, do trabalho, né, que já foi dado o título, eu vou passar para vocês aqui algumas modificações importantes da reforma trabalhista. Até aqui não houve nenhuma alteração. Daqui para frente, nós vamos dar continuidade na matéria, mas o que mudou na lei anterior com a nova redação da reforma trabalhista. E justamente na reforma trabalhista que é o título do trabalho.
Então é para vocês. Eu vou passar para você. Aliás, eu vou mandar por e-mail da turma, das contábeis e administração da turma de vocês, os slides, para favorecê-lo ainda mais, tá bom? Que vocês tenham um restante dia em paz, com amor, com temperança, que Deus abençoe e proteja e abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém.